Olá, eu sou o Geraldo e está começando mais um Matemática Milionária, aqui do Instituto Calcular. Você quer ser um matilionário? Você quer acumular uma fortuna em conhecimentos matemáticos? Então nos acompanhe. Todo sábado, às 19h45, nós postamos um programa inédito. E, naturalmente, o Matemática Milionária só existe em função dos participantes. E hoje nós temos aqui o Giovanni e o Rafael participando conosco. Tudo bem, Giovanni? Oi, tudo bem, Geraldo? E você? Tudo jóia, graças a Deus. E você, Rafael, como é que você está, querido? Tudo certo também. Tudo jóia? Então tá ótimo. Nós temos aqui hoje dois engenheiros. São da mesma turma, Giovanni? Isso, a gente se formou junto, lá em Lins. Lá em Lins. Faz tempo? Não, foi... A colação de grau foi agora em fevereiro. Nossa, então são, assim, engenheiros bem novinhos ainda. É, bem Bem recém-formados mesmo. recentes, bem recentes. Tem um futuro brilhante pela frente aí, né? Opa, se Deus quiser. Ô, Giovanni, o mercado da engenharia civil é um mercado, assim, que não falta emprego? Mais ou menos. Por conta da questão da Copa do Mundo, que teve há uns anos atrás, teve um boom muito grande, né? Precisava de muito engenheiro e muita gente quis fazer engenharia, né? Aí agora o mercado está meio saturado. Meio saturado. E É, você mas está exercendo a engenharia? Está é, trabalhando já na área? eu estou exercendo como profissional autônomo aqui na cidade, eu pego uns projetos por conta. Ah, que bacana, isso mesmo. E o Rafael? Rafael Ah, eu- sempre gostou. O seu sonho desde criança foi ser engenheiro, Rafael? Ou não? Porque a gente muda o sonho, né? Olha, eu nunca tive um sonho assim, uma profissão. Acabou que engenharia civil era meu plano B, e eu nunca achei o plano A. Aí eu fui na engenharia civil mesmo. Nunca achou o plano A, o plano. Então, engenharia civil era o plano B. Por até hoje. Deixa os seus professores ouvirem isso, viu? Queridos, então é o seguinte, olha, nós vamos começar o nosso Matemática Milionário e você que está nos assistindo, você quer se tornar um matilionário? Vai respondendo aí junto com os nossos colegas e verifique se você acertou, tá bom? Então, nós vamos aqui compartilhar agora a tela de perguntas. Já estamos aí no Matemática Milionária. Acumule uma fortuna em conhecimentos matemáticos. E, naturalmente, as perguntas, elas são sorteadas de forma aleatória. Perguntas que já foram sorteadas nos Matemáticas Milionárias anteriores, obviamente, elas não serão sorteadas novamente. Então, vamos aqui para o painel, desde que eu consiga pôr o painel. Isso. E agora, Giovanni, vamos sortear. Olha, Giovanni, presta atenção, olha. Tem dinheirinho aqui, ó. Deixa eu ver Ô, aqui. louco! Ó, opa, eu não estou conseguindo pôr na câmera aqui, cara. Pera aí. Aí, olha aí. Moeda forte, hein? Ó, esse aí vai ser meu, Geraldo. Vai ser seu, tenho certeza. Vai. Depois você vai receber um cheque aí. E você que está aí nos assistindo, caso queira receber um cheque, você foi respondendo, aí você percebeu que acumulou X mates, manda o valor que a gente manda um cheque virtual pelo Messenger. Bom, então a primeira pergunta, meninos, é a pergunta de número 130. O duro é eu ver aqui no painel, viu? Pergunta de número 130 aqui do nosso Matemática Milionária, valendo 10.000 mates. E eles enviam as respostas pelo WhatsApp. Qual é a menor quantidade de faces de um prisma? Lembrando que prisma é um poliedro que tem duas bases iguais e paralelas e suas faces laterais são retangulares. São 3 faces, 4 faces ou 5 faces, valendo 10.000 mates. Pergunta de número 130. A primeira pergunta do nosso Matemática Milionária de hoje. Estamos aguardando o nosso amigo enviar a resposta. Pergunta: você quer se tornar um matilionário? Então assista-nos todos os sábados às 19h45.
E a resposta correta, 5 faces. 2 faces, qual é o menor dos polígonos que é a base de um prisma? O triângulo. 2 bases, obviamente, nós teremos, né, 3 faces. Então, agora vamos para a nossa próxima pergunta do Matemática Milionária. Então, o Rafael, o plano B era engenharia civil. Mas você está exercendo, Rafa? Ainda não consegui ainda achar não consegui nenhum serviço na área de engenharia civil. Hoje, o melhor, claro, não sei se tem aí o melhor, né? Depende da oportunidade, mas é trabalhar autônomo ou ser funcionário de uma grande corporação? A pergunta é para os dois. Eu acho que o melhor mesmo é você ser funcionário de uma grande corporação, mas até que isso aconteça, você tem que adquirir experiência, né? E aí a melhor forma para você adquirir experiência é você correr atrás por conta mesmo. Mas, Giovanni, essas grandes corporações, elas exigem aí que tempo de experiência? Porque se a pessoa saiu da faculdade, é óbvio que ela não tem experiência, né? Exatamente. Só que como eles sabem que tem muito engenheiro experiente desempregado, eles sempre pedem experiência para poder pegar esses engenheiros mais experientes. Entendi. Na maioria das vezes. Desculpa, pode falar, Giovanni, perdão, querido. Não, na maioria das vezes, né? É assim. Pergunta de número 275 aqui do seu Matemática Milionária. Vamos aqui procurar no painel 275. A palavra algarismo, símbolo que utilizamos para representar números, deriva do nome do importante matemático árabe Al-Khawarizmi. Que outra palavra deriva do nome desse importante matemático árabe valendo 10 mil mates? É a palavra alfaiate, algoritmo ou alfajor? Valendo 10 mil mates. Qual a resposta correta? Letra A, letra B e letra C. E você aí em casa, o que você acha? É a B ou a C? Bom, como todos já enviaram resposta, todos não, né? Os dois. Nós teríamos um terceiro participante, mas infelizmente ele não pôde participar. Então, a resposta correta, naturalmente, é algoritmo. O procedimento pelo qual eu faço um cálculo é um algoritmo, né? Isso é usado muito na informática, né, Giovanni? Vocês têm a disciplina de informática no curso de engenharia civil? A gente teve duas disciplinas de programação básica. Porque hoje tem muito software, né, que auxilia os engenheiros, né? Quase tudo é feito por software. Vamos agora para a nossa próxima pergunta. E vocês estão fazendo o quê para passar o tempo nessa quarentena que todos nós estamos vivendo? Eu estou jogando videogame também. O que você faz, Rafa? Toca violão? Não toco nenhum instrumento. Na quarentena aqui eu estou aproveitando mais para botar seriado em dia, jogar um pouquinho. Eu também faço uns serviços aí de revenda de jogos, tal, dentro de jogo. Aí eu vou passando os dias assim na quarentena. E o Giovanni? Eu jogo um pouco de PES, que eu gosto. Eu estudo um pouco, eu leio um pouco. Eu faço um pouco de cada coisa. Para poder passar o tempo, senão a gente fica louco, né? Pergunta de número 113 agora, meninos. 113, aqui do seu Matemática Milionária, todos sábados, às 19 horas e 45 minutos, nós temos um Matemática Milionária inédito, valendo 10 mil mates. O ângulo do polígono formado, está errado aí, né? Formado por um lado e pelo prolongamento de outro lado. O ângulo do polígono formado por um lado e o prolongamento do outro lado é chamado de ângulo interno, ângulo externo ou ângulo complementar, valendo 10 mil mates. Ângulo interno, ângulo externo ou ângulo complementar. E a resposta correta, ângulo externo, correto? Ângulo externo. Lembrando que um ângulo
complementar é quando eu tenho dois ângulos adjacentes, cuja soma entre os dois totaliza 90 graus. Vamos agora para a nossa próxima pergunta do Matemática Milionária, levando conhecimento até você, de uma forma lúdica, né? Graças aos nossos participantes. Pergunta de número 116. 116. Pergunta de número 116. Dizemos que uma dízima periódica é simples quando a parte periódica, parte do número que se repete, ou do algarismo, começa logo após a vírgula. Por exemplo, 0,15, 15, 15, lembrando que as reticências significa que é infinito. Ou, simbolicamente, lembrando que a matemática é uma linguagem de símbolos e códigos. De que forma eu posso representar simbolicamente a dízima periódica cujo período é 15? Letra A, letra B ou letra C, valendo 10.000 mates? A, B ou C? E a pergunta de número 116, você que está nos assistindo, você acertou? Qual resposta você disse que era? E a resposta correta, letra C. Vamos agora para a nossa próxima pergunta. Giovanni, sua irmã, como é que está, querido? Ela está bem, Está bem? Tá trabalhando, está advogando. Ela se formou em Direito, legal. Ela é advogada. Nossa, quanto tempo, hein? Manda um abraço para ela, hein, querido? Não esquece, hein? Não Pode esquece. deixar, será dado. Pergunta de número 444. E estendo o meu convite a ela, né? Pergunte a ela se um dia ela quer participar conosco aqui do Matemática Milionária. Pergunta de Pode número deixar. 444, também valendo 10.000 mates. Gráfico construído sobre um círculo em que cada região circular é proporcional à parcela de dados que se deseja representar. Este gráfico é chamado gráfico de linha, gráfico de setor ou gráfico de barras, valendo 10.000 mates. 10.000 mates. E a resposta correta, gráfico de setor. O popular gráfico de pizza, né? O popular gráfico de pizza. Vamos agora para a nossa próxima pergunta aqui do Matemática Milionária. Milionária. Você quer ser um matilionário? E o Rafael mora onde, Rafael? Mora em Lins, aqui Mora onde a em gente fez Lins. estágio. E aí tá com muitos casos assim de coronavírus? Olha, aumentou um pouco recentemente, tá com uns 20 e poucos casos. Parece que tem aumentado, né? Infelizmente. Pergunta de número 398. 398, valendo 10.000 mates. A soma de três números naturais consecutivos, aquele que vem um seguido do outro, sempre será múltiplo de 5, de 3 ou de 7. A soma de três números naturais consecutivos, aqueles que vêm um seguido do outro, sempre será múltiplo de 5, de 3 ou de 7. Pergunta de número 398, aqui do nosso Matemática Milionária, valendo 10.000 mates. 10.000 mates. Giovanni e Rafael estão tentando se tornar matilionários. Pergunta de número 398 e a resposta correta, múltiplo de 3. 3, 4, 5. 3 e 4, 7 com 5, 12. Sempre será múltiplo de 3. Sempre será múltiplo de 3. Vamos para a nossa próxima pergunta. E o Rafael tinha dito que ele está colocando as séries em dia. Qual série que você está assistindo? Você sabe que eu vou ser sincero. Eu não gosto muito de série. Eu gosto de assistir um filme que começa e termina. Tudo bem que você pode assistir aí pelas plataformas, né? Então você assiste a série inteira. Uma série que eu assisti, se vocês puderem assistir, que eu adorei, já faz tempo. Acho que foram 4 temporadas. É Merli, não é? É Merli. É um professor de filosofia lá acho que é em Barcelona, alguma coisa assim. Mas qual você está assistindo, Rafa? Eu estava assistindo agora Peaky Blinders. E qual que é o foco?
É uma série que retrata um período, alguns anos atrás, uns 200, 300 anos atrás, acho, não sei ao certo quanto tempo se passa, né? Que aí tem o envolvimento de gangues, artimanhas, tal. Então é mais ou menos essa jogada. Legal. E o Giovanni gosta de séries, né? Não gosto também, Geraldo. Eu sou mais de assistir filme mesmo. Eu também, eu gosto de começar e terminar. Vamos para a É, pergunta de número 32. 32. Nada contra, né, Giovanni? Né? De repente vão é, achar que é, exatamente. Pergunta de número 32, valendo 20.000 marcos. Qual é o menor número composto? Lembrando que o número composto é aquele que tem mais de 2 divisores e é formado por 4 fatores primos diferentes. E número primo são aqueles números naturais maior do que 1, que tem apenas 2 divisores. Qual é o menor número, menor, hein? Composto que é formado por 4 fatores primos diferentes, valendo 20.000 mates. Valendo 20.000 mates. 16, 24 ou 210? 16, 24 ou 210? Estamos aqui com Matemática Milionária, produzido pela TV Mática, o canal da matemática. E a resposta correta, os dois já enviaram, 210. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Naturalmente, eu sou obrigado a usar os 4 primeiros números primos, né? Correto, 210. Vamos agora para a nossa próxima pergunta. A engenharia civil, ela tem vários campos de atuação, assim, específicos? É detalhado esses campos? Como é que funciona? tem bastante área de atuação assim diferente, às vezes até bem distintas. Verdade? Tem tanto estrutura, tem rodovia, tem mais a parte de hidráulica, tem N caminhos a seguir. N caminhos a seguir. E o engenheiro, ele acaba tendo, assim, um gosto específico por uma ou por outra? Geralmente, quando faz a faculdade, já acaba direcionando para uma ou duas dessas áreas. Essas áreas. Legal. Pergunta de número 310. Que nem o Rafael está atuando na engenharia dos games, né, Rafael? É. Pergunta de número 310 aqui do nosso Matemática Milionária. O medo é o painel parar de funcionar, né, Giovanni? Aí o que a gente faz, né? Pergunta de número 310, valendo 5.000 mates. Um número natural que possui mais de 2 divisores é chamado de um número fracionário, um número decimal ou um número composto, valendo 5.000 mates. Um número natural que possui mais de 2 divisores é chamado de número fracionário, número decimal ou número composto. Nós já tínhamos até feito um comentário anterior sobre número composto, né? Então, a resposta é a letra C. O número decimal é o chamado número com vírgula, né? E o fracionário é uma fração. Claro que um fracionário pode se tornar um decimal, né? Um decimal exato ou uma dízima periódica. E todo decimal pode se transformar em uma fração. Vamos agora para uma próxima pergunta aqui do Matemática Milionária. Vamos sortear a pergunta de número 39. Só está saindo pergunta baixa hoje, hein, Giovanni? Só a pergunta baixa. Valendo 10.000 mates. Na figura abaixo, identifique qual é a reta externa à circunferência. Na figura abaixo, qual é a reta externa à circunferência? Pergunta de número 39, valendo 10.000 mates.
valendo 10.000 mates. É a reta R, a reta S ou a reta T? E a resposta é a reta T. Lembrando que uma reta a gente sempre vai identificá-la com uma letra minúscula do nosso alfabeto. A letra S seria tangente e a reta R seria uma reta secante, porque ela corta em 2 pontos a circunferência. Então, esta pergunta valia 10.000 mates. Esqueci de pagá-los aqui, olha só. Depois vocês vão reclamar. Pô, participamos lá do Matemática Milionária e não recebemos o valor correspondente aos acertos, né? E isso pode ter um problema no futuro, né? Ainda bem que vocês não fizeram advocacia, mas como a irmã do Giovanni fez, então é preciso tomar cuidado. Pergunta de número 252. Ô, Giovanni, você estudou na turma do João Francisco? Sim. Estudou. Ele era da minha turma tanto no Santa Maria e depois no IP também. É, uma pena, né? Pergunta de número, saudades dele, viu? Nossa Senhora. Pergunta de número 252. Pergunta de número 252. Sistema de medida valendo 5.000 mates. Sistema de medida do tempo, ou de tempo, né? Que usa unidades como o ano, o mês, a semana, o dia, sendo o dia a unidade fundamental. É o relógio? É calendário ou sol? Valendo 5.000 mates. E você aí em casa, o que você acha? Relógio? Calendário ou sol? Qual é o sistema de medida de tempo? Cuja unidade fundamental é o dia, valendo 5.000 mates. Então, nós temos como resposta o calendário, né? O relógio é um instrumento e o sol uma estrela. Vocês são heliocentristas ou geocentristas? Heliocentrista. Ah, bom, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Só faltava ser geocentrista e achar que a Terra é plana Aí também. não tem, não, aí, Giovanni, nós vamos encerrar e vamos embora para casa, né? Vamos embora para casa. Próxima. Vamos para a próxima pergunta aqui do nosso Matemática Milionária. Pergunta de número 402. 402. Vamos abrir o painel. Pergunta de número 402. O trapézio, que é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos, ele é classificado como trapézio retângulo, quando todos os lados possuem medidas diferentes? Quando possui 2 ângulos retos? Ou os lados não paralelos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, valendo 10.000 mates? A resposta correta está na letra A, na letra B ou na letra C. O que é um trapézio retângulo? Valendo 10.000 mates. Pergunta de número 402. Possui 2 ângulos retos. Se ele possui todos os lados de medidas diferentes, nós o chamaremos de trapézio escaleno. E quando os lados não paralelos tiverem medidas iguais, ou seja, sejam congruentes, nós chamaremos de trapézio isósceles. Matemática Milionária tem esse fim, apenas de maneira lúdica, levar a matemática até você, com o auxílio aí hoje de Giovanni e de Rafael, 2 engenheiros civis. Muita matemática na engenharia, né, garotos? É verdade. Muita Bastante. matemática. E o Giovanni era bom lá na sala de aula em matemática, Rafa? Era. Era. E você, era bom? Nem tanto. Nem tanto. Era. É, né, Giovanni? Ele está sendo modesto, né? Ele está sendo modesto. Tá certo. A gente precisa sempre ser, não podemos nos engrandecer, né? Não adianta nada. Pergunta de número 370, Giovanni. 370. Quantos lados compõem um decágono? Quantos lados compõem um decágono? 5 lados? 10 lados ou 8 lados? Lembrando que um decágono é um polígono, uma figura geométrica plana, valendo 10.000 mates. 5, 10 ou 8. E o decágono, prefixo deca, 10. 5 seria pentágono, 8 seria o octógono.
né? Hoje está muito em moda o octógono por causa daquela, como é que chama aquela luta lá que tem? O MMA. MMA, né? Sempre é um octógono, né? Eu sempre, quando vou explicar isso para os alunos, eu lembro, né? A gente acaba fazendo referência para mostrar que a matemática também está presente aí no dia a dia, né? Ela não é uma coisa à parte. Pergunta de número 316. Pergunta de número 316, valendo 5.000 mates. Podemos representar os números, olha, cuidado, hein? Podemos representar os números gráfica e oralmente, por meio de símbolos. Esses símbolos, que podem ser figuras ou palavras, são chamados de algarismos, numerais ou números, valendo 5.000 mates. A pergunta de número 316. Pergunta de número 316, valendo 5.000 mates. E a resposta correta, numerais. Algarismos são símbolos que nós utilizamos para representar números. Como nós utilizamos as figuras, que são símbolos, ou palavras, então nós temos numerais. E número é apenas uma ideia. É claro que convenciona-se falar número, né? Imagina você assistindo um jogo de futebol, agora vai sair o numeral 10 e entrar o numeral 18. Até seria correto, mas convenciona-se falar número, né? Ficaria até estranho nós começamos. Por favor, você poderia passar o numeral do teu telefone, né? Aí seria complicado. Vamos agora para uma próxima pergunta aqui do Matemática Milionária. E lembre-se, hein? Todo sábado, às 19h45, nós temos um programa inédito, a não ser que ocorra algum imprevisto, que todos nós estamos sujeitos a isso. Ou eu não encontro convidado também, né, Rafael, Giovanni? Né? Vocês se prontificaram a participar, e faz tempo já que nós tínhamos combinado, né? Mas aí houve alguns problemas e eu não pude contactá-los. Pergunta de número, e até queria agradecê-los pela participação. Pergunta de número 349, valendo 10.000 mates. Dois ângulos opostos pelo vértice, que nós chamamos de OPV, têm a mesma medida, ou seja, têm medidas congruentes. Isto é, são congruentes. Tá aí. Qual é a medida do ângulo EOD? Qual é a medida do ângulo EOD? Valendo 10.000 mates. Valendo 10.000 mates. 40 graus, 80 graus ou 140 graus? Pergunta de número 349. O Rafa já mandou a resposta, Rafa? Já? Ah, tá bom. Desculpa, eu vi aqui agora. Então, naturalmente, ele só falou ali de dois ângulos opostos por uma questão conceitual, mas, na verdade, ele não quer o ângulo oposto, que seria EOC. Na verdade, ele quer o EOD, e que ele é suplementar ao ângulo, ou ele é suplemento do ângulo de 40 graus, lembrando que ângulos suplementares são aqueles dois ângulos adjacentes, cuja soma totaliza 180 graus. Vamos para uma próxima pergunta aqui do nosso Matemática Milionária. O problema é que, enquanto não surgir uma vacina, a gente vai, quem puder, claro, ou se não puder, mas tomar os devidos cuidados, não tem solução, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, é esperar. Melhor forma é se cuidar mesmo, né? Pergunta de número 299 do nosso Matemática Milionária. Valendo 5.000 mates. O segundo, que nós representamos pela letra S minúscula, é a unidade fundamental de medida de massa, volume ou tempo. Pergunta de número 299. E, naturalmente, a gente faz o Matemática Milionária, além de reencontrar ex-alunos, ex-amigos, para que você também possa aí responder. E a resposta correta é tempo, né? A unidade fundamental de medida de massa é quilograma, mas por uma questão referencial a gente usa o grama. E a unidade fundamental de medida de volume
é um metro cúbico. Que na engenharia usa muito, né? Usa. Lembrando que massa é a quantidade de matéria de um corpo e volume é o espaço ocupado por um determinado corpo. Vamos para mais uma pergunta. Eu estou sorteando aqui, viu, pessoal? Às vezes vocês vão achar assim, eles combinaram lá as perguntas. Não, é tudo sorteado. Né? Pergunta de número 331. Pergunta de número 331. 331. Está aqui. Valendo 10 mil mates. O ângulo abaixo é a representação de qual ângulo? O ângulo abaixo é a representação de qual ângulo? É de um ângulo nulo? É de um ângulo pleno ou de um ângulo raso, valendo 10 mil mates? A representação abaixo representa um ângulo nulo, pleno ou raso? A resposta correta está na letra A, na letra B ou na letra C? Letra A, letra B ou letra C? E a resposta correta, pleno, ou 360 graus. Raso seria 180 graus, que não é isso. E nulo, poderia até utilizar mais ou menos essa mesma representação, mas deveria tirar dali aquela circunferência, né? Aí sim, eu teria a representação de um ângulo nulo. E agora nós vamos para a nossa última pergunta, porque o tempo já está passando, do nosso Matemática Milionária. A última pergunta, garotos. Você acha que você se tornou hoje um matilionário, Giovanni? Eu espero que sim, viu? Sim. E o Rafael? Estou torcendo também. Então vamos para a pergunta de número 200, e depois vocês vão receber o cheque, não esqueçam, hein? Pergunta de número 286. Só que vocês guardam de lembrança, não vão querer compensá-lo, porque aí às vezes não tem saldo, hein? Pergunta de número 286, a última pergunta do nosso Matemática Milionária de hoje, valendo 10 mil mates. Retas concorrentes oblíquas. Lembrando que retas concorrentes são aquelas que têm um único ponto em comum. São retas que se interceptam, formando 4 ângulos diferentes de 90 graus, cujo símbolo, tem hora que enrola a língua, cujo símbolo é o que está na letra E, na letra B ou na letra C, valendo 10 mil mates. Qual é o símbolo que representa retas concorrentes? Aquelas retas que têm um único ponto em comum. É a B ou é a C? E a resposta correta, letra C. Lembrando que quando eu tenho duas retas, que elas se interceptam, que elas são concorrentes, mas não são oblíquas, são perpendiculares, aí eu teria ângulos de 90 graus, cuja simbologia está na letra A. Então, desta maneira, meus queridos, nós concluímos aqui mais um Matemática Milionária. Agradeço a sua presença, Giovanni. Agradeço a sua presença, Rafael. E se cuidem, hein? Se cuidem. Tá? Pode deixar. Abraço. E grande abraço. Obrigado, querido. E vocês que estão nos assistindo, nunca se esqueçam. Estude. Educação faz a diferença, porque o futuro espera por você. E eu espero você aqui no nosso próximo Matemática Milionária. Um grande abraço e tchau, tchau.